Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Desenvolvimento do Homem Moderno, o canal onde você aprende a ser uma pessoa melhor. Pessoal, talvez vocês já tenham sido vítimas da inveja, né? Ou pelo menos conheçam alguém que já tenha sido vítima. Talvez um plano destruído, uma ideia roubada, ou o que é mais comum, né? A reputação totalmente destruída, né? E pessoal, isso ocorre porque é justamente assim que a inveja funciona. Esse é um princípio pelo qual a inveja funciona. Então, a inveja, primeira coisa que temos que entender, a inveja, ela é um dos 7 pecados capitais. E os pecados capitais são assim chamados porque deles derivam todos os outros pecados. Ou seja, todos os outros pecados ocorrem justamente porque tem a sua raiz nos pecados capitais. Os 7 pecados capitais, só para a gente ter ciência, eles são a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. Desses 7 pecados capitais, muito provavelmente, a inveja é o pecado mais vergonhoso, talvez um dos mais cruéis e, sem dúvida nenhuma, mais vergonhoso. Tanto é que você pode até observar que as pessoas podem até admitir um ou outro pecado, né? A pessoa admite que é preguiçosa, que não gosta muito de trabalhar, leva isso até na brincadeira. Outros admitem que são sangue quente, que não leva desaforo para casa, o que estaria relacionado à ira. Mas você não vê ninguém dizendo assim, eu tenho inveja de fulano, eu sou invejoso. E isso ocorre, pessoal, porque a inveja, ela é a raiva, a insatisfação, a tristeza com a alegria do outro, de não suportar a alegria do outro. A inveja, pessoal, não é, como a maioria das pessoas pensam, apenas o desejo pelo que o outro tem, pelas coisas que a outra pessoa tem. Mas, como São Tomás de Aquino define, a inveja é a tristeza pela felicidade alheia. E ele diz ainda que a inveja tem por princípio combater essa felicidade, essa alegria alheia. E isso ela faz ou disfarçadamente ou abertamente. E olha só que interessante. Em Provérbios 14:30, a Bíblia diz o seguinte: um coração pacífico é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Gente, quando a Bíblia fala que é podridão para os ossos, ela está falando da parte mais interna. Ela está falando daquilo que te sustenta, que te move, que está podre, para que você veja a gravidade do que é a inveja. E aí, pessoal, dentro desse contexto, perceba uma coisa. O invejoso, ele está sempre por perto. Ele é sempre uma pessoa próxima. O invejoso, ele se incomoda com a tua alegria. Então, entenda, o invejoso é alguém que tem que suportar a tua alegria. Pessoal, uma vez que a gente entendeu o que é a inveja e como ela pode ser danosa, aí vem a pergunta, né? Então, como lidar com a inveja? Como se proteger dela? E aí nós partimos, então, para o primeiro ponto. Não se exponha tanto, sabe? Compartilhe as suas alegrias, os seus fracassos também, mas principalmente as alegrias, né? Com o mínimo possível de pessoas. O plano que ninguém conhece, ninguém atrapalha. Tem até um ditado que diz o seguinte: não grite a sua felicidade, porque o sono da inveja é leve. E aí, pessoal, a gente parte agora para o segundo ponto, que é o seguinte: tente ignorar as críticas dos invejosos. Mas para isso é necessário que você consiga identificá-lo, né? Então, assim, para você identificar os invejosos, comece a observar como ele se comporta com a sua alegria. Principalmente quando você conta algo bom, alguma vitória, alguma coisa que você tem que comemorar. Então, perceba como ele reage, sabe? Porque é o seguinte, a Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. A maioria das pessoas vai conseguir, é fácil você chorar com os que choram, oferecer o ombro para quem está sofrendo. Agora, uma pessoa próxima, você suportar a alegria dela, você se alegrar com a alegria do outro, aí sim, só os verdadeiros amigos. Então, fique atento a esse detalhe. E outra coisa, quando a pessoa vier trazer uma crítica, entenda, a crítica boa, a crítica que contribui de alguma forma, de alguém que tem uma boa intenção, ela vem sem rodeios, ela vem sem enfeites, sem esclarecimentos e sem piadinhas, sabe? Quando você vê uma crítica que vem com rodeios ou colocando como se fosse um terceiro que fosse criticar,
cheia de esclarecimentos, com piadinhas, sabe? Te colocando para baixo. Normalmente é a inveja falando com você, então ignore. Pessoal, e agora o terceiro ponto, que é justamente o seguinte: cuidado com a sua própria inveja. Olha só, não se deixe dominar por esse espírito invejoso. Nós vimos aqui a gravidade que é, quão cruel é, como ele apodrece os ossos. Então não se deixe dominar por esse espírito. Não deixe que esse espírito de inveja conduza a sua vida. Porque acredite, quando uma pessoa é dominada pela inveja, ela vive em função de mostrar para o outro, para aquele que ele tem inveja, para aquela pessoa de quem ela tem inveja, de que ela é melhor que ele. E ela passa a buscar não o que ela precisa, não o que ela precisa para crescer, não o que ela precisa no dia a dia, mas ela passa a buscar sempre mostrar que é melhor que aquele que ela tem inveja. Então ele vai fazer algo para ou diminuir, ou enfraquecer, ou prejudicar a pessoa de quem ela tem inveja. E nesse momento ela não está se construindo, né, mas destruindo o outro apenas. E ela conduz a sua vida em função do outro. E aí ela vai viver de aparência. Ela vai ostentar uma vida que não tem, que não é a vida dela realmente, nas redes sociais. Ela vai comprar o que não precisa. Muita gente se prejudica financeiramente por causa disso. Ela vai sempre buscar impressionar os outros, viver em função dos outros. Então, pessoal, quando você olhar para alguém que você acha que ela tem algo que você gostaria de ter, e aqui no bom sentido, não estou falando da inveja. Então, quando você se comparar com os outros, que é aí que você tem que tomar cuidado, porque a inveja, normalmente dentro da inveja está essa comparação. Compare apenas olhando a outra pessoa como um exemplo a ser seguido. Aquilo que você vê de bom, pense, poxa, eu posso fazer também, isso pode ser bom para mim. E tente crescer na sua própria trajetória, não tentando derrubar o outro. Então, fuja das garras da inveja, não se deixe dominar pela inveja. Logo no começo, quando você perceber que está sentindo inveja, fale consigo mesmo e não se permita se conduzir pela inveja. Então, construa um coração cheio de paz. Viva em paz, sabe? Viva na sua própria trajetória, no seu próprio caminho. Construa um coração cheio de paz, como a Bíblia orienta em Provérbios 14:30. Então, pessoal, é isso aí. Se você gostou do conteúdo, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Isso ajuda demais para que o YouTube possa distribuir mais os vídeos e assim mais pessoas possam ver esse careca aqui, ajudando elas a se desenvolverem, né? A crescerem como pessoas. Então, deixa o like, não custa nada. E caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que a gente postar um vídeo novo no canal. Valeu, pessoal, é isso aí, até a próxima.